Dia 1 de março. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Levítico 24, 1, 25, 46, Marcos 10, 13, 31, Salmos 44, 9, 26 e Provérbios 10, 2.20 e 21. Levítico 24, 1 e 23. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés. Versículo 2. Ordene aos israelitas que tragam a você óleo puro de oliveira batida para a iluminação do candelabro, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Versículo 3. Arão cuidará das lâmpadas diante do Senhor, do anoitecer até o amanhecer, fora o véu que está diante do testemunho na tenda do encontro. Este é um decreto perpétuo para suas gerações. Versículo 4. Ele cuidará das lâmpadas do candelabro de ouro puro, diante do Senhor, continuamente. Versículo 5. Você pegará a flor de farinha e assará 12 pães com ela. Cada pão será feito com 2/10 de uma efa. Versículo 6. Você os colocará em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Versículo 7. Sobre cada fileira você porá incenso puro, que será queimado como memorial em lugar dos pães, como oferta preparada no fogo para o Senhor. Versículo 8. Cada sábado, Arão os disporá perante o Senhor, continuamente, como aliança perpétua em favor dos israelitas. Versículo 9. Os pães pertencerão a Arão e a seus filhos, que os comerão em lugar santo, pois são coisa santíssima, sua porção das ofertas preparadas no fogo para o Senhor. Versículo 10. Um homem, filho de uma israelita e de um egípcio, saiu no meio dos israelitas. Ele e um israelita discutiram no acampamento. Versículo 11. O filho da israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Então levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dã. Versículo 12. Eles o colocaram sob custódia até que a vontade do Senhor lhes fosse declarada. Versículo 13. O Senhor disse a Moisés. Versículo 14. Leve o homem que blasfemou para fora do acampamento. Todos os que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a comunidade o apedrejará. Versículo 15. Diga aos israelitas: quem amaldiçoar o seu Deus sofrerá as consequências do seu pecado. Versículo 16. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser morto. Toda a comunidade o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Se blasfemar o nome, será morto. Versículo 17. Quem matar alguém terá que ser morto. Versículo 18. Quem matar um animal restituirá outro, vida por vida. Versículo 19. Se alguém desfigurar o seu próximo, como fez a ele, assim lhe será feito. Versículo 20. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado alguém, assim lhe será feito. Versículo 21. Quem matar um animal restituirá outro. Quem matar um homem será morto. Versículo 22. A mesma lei se aplicará ao estrangeiro e ao natural da terra, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículo 23. Moisés disse isso aos israelitas, e eles levaram o homem que blasfemou para fora do acampamento e o apedrejaram. Os israelitas fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Levítico 25, 1 e 46. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés no Monte Sinai. Versículo 2. Diga aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Versículo 3. Durante 6 anos semeiem a sua terra, e durante 6 anos porem as suas vinhas, recolham os seus produtos. Versículo 4. Mas o 7º ano a terra terá um sábado de descanso completo, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas terras, nem podem as suas vinhas. Versículo 5. O que a terra produzir durante o seu ano de descanso servirá de alimento para você, para o seu servo, para a sua serva, para o seu empregado, para o residente temporário que vive com você. Versículo 6. Para o seu gado e para os animais selvagens da sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. Versículo 7. Quanto ao seu gado e aos animais selvagens da sua terra, todos os seus produtos servirão de alimento. Versículo 8. Contém 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, de modo que os 7 anos sabáticos totalizem 49 anos. Versículo 9. Então, no 10º dia do 7º mês, façam soar a trombeta por toda a terra. É o dia da expiação. Versículo 10. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este será um ano de jubileu para vocês, e cada um de vocês retornará à sua propriedade, cada um voltará à sua família. Versículo 11. O 50º ano será jubileu para vocês. Não semeiem, nem colham o que a terra produzir por si mesma, nem colham as uvas das vinhas não podadas. Versículo 12. Pois é jubileu, e será santo para vocês. Comam apenas o que a terra produzir por si mesma. Versículo 13. Nesse ano de jubileu, cada um de vocês retornará à sua propriedade. Versículo 14. Se venderem alguma propriedade ao seu próximo ou se comprarem alguma coisa do seu próximo, não se explorem uns aos outros. Versículo 15. Comprem do seu próximo de acordo com o número de anos desde o último jubileu. Ele lhe venderá de acordo com o número de anos de colheita restantes. Versículo 16. Quanto mais anos houver, mais vocês pagarão. Quanto menos anos houver, menos pagarão, pois o que ele está lhes vendendo é o número de colheitas. Versículo 17. Não se explorem uns aos outros, mas temam o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículo 18. Cumpram os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças, e vocês viverão seguros na terra. Versículo 19. Então a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até saciar-se, e ali viverão em segurança. Versículo 20. Se perguntarem:
O que comeremos no 7º ano, se não semearmos nem colhermos os nossos produtos? Versículo 21. Eu enviarei a minha bênção sobre vocês no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Versículo 22. Quando vocês semearem no 8º ano, comerão da colheita antiga até o 9º ano. Até que venha a nova colheita, comerão da antiga. Versículo 23. A terra não será vendida definitivamente, porque a terra é minha, e vocês são apenas estrangeiros residentes temporários que estão comigo. Versículo 24. Em toda a terra que possuírem, garantam o direito de resgate da terra. Versículo 25. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, um parente próximo virá e resgatará o que seu parente vendeu. Versículo 26. Se alguém não tiver um resgatador, mas tiver recursos para resgatar a propriedade. Versículo 27. Calculará os anos desde a venda, devolverá o excedente ao comprador e retornará à sua propriedade. Versículo 28. Se não tiver recursos para recuperá-la, a propriedade permanecerá com o comprador até o ano do jubileu. No jubileu, ela será liberta e ele retornará à sua propriedade. Versículo 29. Se alguém vender uma casa em uma cidade murada, terá direito de resgate até completar um ano após a venda. O direito de resgate durará 1 ano. Versículo 30. Se a casa não for resgatada antes de se completar 1 ano, ela pertencerá definitivamente ao comprador e aos seus descendentes. Não será liberta no jubileu. Versículo 31. Mas as casas nas aldeias sem muros ao redor serão consideradas como campo aberto. Poderão ser resgatadas, serão liberadas no jubileu. Versículo 32. Quanto às cidades dos levitas, estes terão o direito perpétuo de resgatar as casas nas cidades que possuem. Versículo 33. Assim, qualquer propriedade dos levitas que for resgatada, uma casa vendida em uma cidade deles, será liberta no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedade deles entre os israelitas. Versículo 34. Mas os campos ao redor das suas cidades não poderão ser vendidos, pois são posse permanente deles. Versículo 35. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como um estrangeiro ou residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Versículo 36. Não cobrem dele juros nem lucro, mas temam o seu Deus, para que seu próximo continue a viver entre vocês. Versículo 37. Não emprestem dinheiro a juros nem cobrem mais pelo alimento que lhe venderem. Versículo 38. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para dar-lhes a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Versículo 39. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a você, não o façam trabalhar como escravo. Versículo 40. Ele será tratado como empregado ou residente temporário. Trabalhará para você até o ano do jubileu. Versículo 41. Então ele e os seus filhos estarão livres para retornar à sua família e à propriedade dos seus antepassados. Versículo 42. Pois eles são meus servos, que tirei da terra do Egito. Não podem ser vendidos como escravos. Versículo 43. Não dominem sobre eles com rigor, mas temam o seu Deus. Versículo 44. Quanto aos escravos e escravas que vocês tiverem, poderão comprá-los das nações ao redor. Versículo 45. Também poderão comprar os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês, inclusive se nascerem na sua terra. Eles se tornarão propriedade de vocês. Versículo 46. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos após vocês, para que os possuam como propriedade permanente. Estes poderão ser escravos, mas sobre seus irmãos israelitas vocês não dominarão com rigor. Marcos 10, 13, 31. Versículo 13. Algumas pessoas traziam crianças a Jesus para que ele as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Versículo 14. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Versículo 15. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Versículo 16. Então, tomando as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, prostrou-se de joelhos diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 18. Jesus respondeu: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Versículo 19. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe, ponto. Versículo 20. O homem lhe disse: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa a você, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Versículo 22. Diante disso, o homem ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Versículo 23. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Versículo 24. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Versículo 25. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Versículo 26. Os discípulos ficaram perplexos, perguntavam uns aos outros:
Então, quem pode ser salvo? Versículo 27. Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas não para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Versículo 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Versículo 29. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho. Versículo 30. Deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e, no mundo por vir, a vida eterna. Versículo 31. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Salmos 44, 9 e 26. Versículo 9. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste, já não vais com os nossos exércitos. Versículo 10. Fizeste-nos recuar diante do inimigo, e os que nos odeiam nos saquearam à vontade. Versículo 11. Entregaste-nos como ovelhas para o abate e nos dispersaste entre as nações. Versículo 12. Vendeste teu povo por uma pechicha, não lucrando com o preço cobrado. Versículo 13. Fizeste-nos opróbrio dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e desprezo dos que nos odeiam. Versículo 14. Fizeste-nos provérbio entre as nações, os povos meneiam a cabeça ao nosso ver. Versículo 15. A minha desgraça está sempre diante de mim, e o meu rosto está coberto de vergonha. Versículo 16. Por causa dos insultos e blasfêmias dos que me acusam e me desafiam. Versículo 17. Tudo isso nos aconteceu, ainda que não nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos violado a tua aliança. Versículo 18. O nosso coração não se desviou, nem os nossos pés se afastaram da tua vereda. Versículo 19. Mas tu nos esmagaste e nos deixaste no lugar dos jacais, cobriste-nos de trevas. Versículo 20. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus estendido as mãos a um Deus estranho. Versículo 21. Não o terias descoberto, pois conheces os segredos do coração. Versículo 22. Contudo, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 23. Desperta, Senhor, por que dormes? Acorda, não nos rejeites para sempre. Versículo 24. Por que escondes teu rosto e esqueces a nossa miséria e opressão? Versículo 25. Nós estamos prostrados no pó, o nosso corpo apega-se ao chão. Versículo 26. Levanta-te e vem ajudar-nos. Resgata-nos por causa do teu amor leal. Provérbios 10, 2.20 e 21. Versículo 20. As palavras do justo são como prata refinada, mas o coração dos ímpios não tem valor. Versículo 21. Os lábios do justo alimentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de juízo. Encerramento. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.